situações que te obrigaram a mudar de comportamento? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 situações que eu vivenciei e que me forçaram a melhorar como pessoa. Meu nome é Juliane, esse é o meu canal e se você sentiu conexão com a minha energia, esse conteúdo é pra você. Bora pro papo hoje no sofá. Se esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal, só pra você entender, hoje eu vou dar uma costurada sobre o assunto dos últimos 2 vídeos, que tem a ver aí com o meu retorno de Saturno. Se você não sabe o que é retorno de Saturno, vai lá e assiste o último vídeo onde eu conto a minha experiência. Bebê, não. Olha lá, joguei lá. Vai lá pegar. Tá lá, meu amor. Tá lá, ó. Como eu falei, no segundo semestre de 2019, eu usei o excesso de trabalho para fugir das minhas próprias questões e dali pra frente eu fui obrigada a lidar com certas situações que, obviamente, depois me geraram resultados, aprendizados, lições. E eu resolvi sintetizar 5 situações, 5 coisas aí que eu tive que passar, que eu fui obrigada a passar, mas que com certeza resultaram em aprendizados, em uma pessoa que hoje com certeza é melhor do que aquela versão da Juliane de 2019. Uma das coisas que eu só fui tomar consciência ali, mais ou menos no meio do primeiro semestre do ano passado, 2020, é que em 2019, ali no final do ano principalmente, eu estava num quadro de depressão, né? Eu estava depressiva, chorava todos os dias, né? Mais sobre isso eu já falei no outro vídeo, então não vou me prolongar. Mas uma coisa interessante que eu tirei disso, né, hoje, observando, é que em 2000 e... não lembro 2000 e quanto, mas quando eu tinha 19 anos, 2010 eu acho que é isso. Quando eu tinha 19 anos, eu tive depressão. Com 18, com 19 anos, eu passei por um momento de grande transformação na minha vida. Mas foi muito difícil, então isso ocasionou numa depressão, enfim, aí é papo para um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que em 2019, né, no caso, ali 9 anos depois, tudo que eu senti e tudo que eu passei, assim, falando em questão de emoções, né, a vivência dessa depressão em 2019 foi muito diferente do que eu passei quando eu tinha 19 anos, né, 18, 19 anos. Então veja, na mesma pessoa, a depressão, o estado depressivo veio com outra cara. Não é porque a gente já passou por um quadro depressivo, não é porque a gente já faz terapia, porque a gente já busca aí o autoconhecimento, que a gente necessariamente vai conseguir identificar uma situação de depressão, de estar precisando de ajuda. E qual foi um grande problema, né? Como eu falei também lá no outro vídeo, eu abri mão até de terapia, de meditação, coisas que, né, principalmente a terapia, teria me ajudado a identificar e de repente já teria me dado ali um suporte, ferramentas para sair daquilo muito antes do que quando eu realmente consegui melhorar. Porque eu tive que melhorar sozinha, porque eu não fui buscar ajuda, sabe? E só lembrando, gente, que depressão tem muitos níveis, tá? Eu não tô falando que eu sou uma pessoa com depressão, porque isso até pode ofender, né, a pessoa que realmente sofre com um quadro depressivo. Muita gente faz um tratamento psiquiátrico, toma, né, algum remédio, e a gente sabe que isso é importantíssimo. Então, se você precisa desse tipo de tratamento, continue fazendo seu tratamento, continue buscando ajuda. Se toma remédio, continue tomando remédio, porque a gente sabe que tem pessoas e pessoas, e que depressão, assim como muitos outros quadros de transtornos e doenças psicológicas, também tem muitos níveis.
No meu caso, foram períodos, mas já mostra que eu tenho tendência a ser uma pessoa depressiva. Não significa que eu tenho depressão, tá? Só pra dar uma explicada aí. Enfim, e como eu fugi até da terapia nessa época, né? Na época eu não sabia que era uma fuga, hoje eu sei. Então eu demorei para identificar, eu demorei para perceber, e isso levou até minha saúde física embora, né? Acho que isso aqui vocês devem saber, que quando a gente não cuida daquilo que está machucando no emocional, o nosso corpo físico começa a responder, porque é tudo uma coisa só, né, gente? Corpo, mente, tá tudo ligado, então se você não cuida do outro, não cuida do um, o outro grita mesmo. Isso daí é normal, é pedido de socorro. A segunda situação que eu passei foi ter que lidar com as minhas sombras. Gente, e isso foi difícil, hein? Óbvio que tudo ali foi muito difícil, mas acredito que tem muito a ver aí também com a influência do retorno de Saturno, né? Com os questionamentos que ele faz sacudir dentro da gente. E uma boa forma da gente se questionar é usando o que está ao nosso redor de espelho. Então, a forma que a vida arrumou para me mostrar algumas coisas que eu precisava melhorar em mim foi colocando no meu caminho pessoas. E infelizmente lidei, né, e tive que conviver com pessoas que me fez muito mal e eu não tinha como me livrar. Então veja que no ambiente de trabalho a gente também acaba tendo uma oportunidade que a gente não tem em outros lugares. Porque se fosse na minha vida pessoal, um amigo, amigos, né, amigos, familiares, eu não tenho problema nenhum de me afastar das pessoas. A minha saúde mental vem em primeiro lugar. Mas no trabalho, o que eu ia fazer? Ai, tem pessoa assim, assim, assado, que trabalha ali junto comigo todo dia, eu tenho que olhar na cara dela. O que eu preciso fazer, né? E foi só no final de 2020 que eu observei o quanto essas pessoas que mexeram muito ali com as minhas emoções, o quanto elas falavam sobre mim. Então é muito interessante a gente usar isso. Inclusive é um estudo da psicanálise, né? Um estudo de Freud. Não lembro o nome. Não sei se é sobre negação, talvez seja a negação. Se você é psicólogo ou psicanalista, comenta aqui embaixo qual é o estudo de Freud que fala sobre isso. Mas enfim, para mim foi muito importante observar isso, sabe? Mesmo que tenha sido assim um ano depois que eu fui aprender, que eu fui entender isso, né? Que aquelas pessoas ali que me incomodavam diziam sobre mim. Ainda bem que as pessoas que a gente gosta de ter na nossa vida também dizem sobre a gente, né? Pior seria se fosse só pessoas que são difíceis. Aliás, você, assim como eu, também é uma pessoa difícil. Então, esse é um assunto bem complexo. Eu não sei se eu consegui resumir, se eu consegui passar a mensagem que eu queria passar. Mas o que eu quero lembrar é que nós somos luz e sombra. Nós temos as duas coisas. Nós temos os dois pesos, né, dentro da gente. Ninguém é uma coisa só. Ninguém. E a gente não pode se agarrar a um desses lados só. Então, eu era uma pessoa que pensava tanto em ser positiva, em olhar para tudo de uma forma muito positiva, em me convencer de que tudo vai dar certo no final. E ainda tenho, óbvio, essa crença, isso faz parte de mim. Mas eu esquecia de olhar e acolher a minha sombra. Minha gata tá terrível hoje. E isso também é muito importante. E isso faz toda a diferença na jornada pelo autoconhecimento. E a gente tem que acolher. Então, por exemplo, eu tenho muita tendência a ser arrogante. Ser arrogante acaba me fazendo me sentir dona da verdade, acaba fazendo com que eu não ouça os outros, acaba fazendo com que eu tenha dificuldade de pedir desculpa. Então, se eu não trabalho isso em mim,
Quando eu entro em contato com alguém que espelha isso, que mora dentro de mim, eu tenho problema com essa pessoa. O problema é ela. Essa terceira situação que eu vou falar aqui tem muito a ver também com as sombras, né? Mas eu resolvi falar só dela porque ela é bem importante. Eu acredito que todo mundo já se viu em algum momento sendo julgado ou julgando. Muito dessas sombras, gente, e o julgamento é uma delas, que vieram à tona em 2020, foi porque 2019, foi porque em 2019 eu fiz a minha primeira constelação familiar e também já fiz mais umas 4. Eu vou fazer um vídeo falando de constelação familiar, falando só sobre isso, então não vou falar nesse aqui. Mas a grande questão é que foi uma boa imersão dentro de mim. E a minha primeira constelação, eu trabalhei meu relacionamento com a minha mãe. E muito dos meus julgamentos vinham dali. Porque eu julgava muito a minha mãe. Então, a forma como eu tratava a minha mãe era também a forma como eu tratava o mundo, sabe? É mais ou menos isso, tá? Isso é um pouco complexo. Mas foi quando eu fui resolver internamente, né, na minha alma, as questões com a minha mãe, que eu comecei a tirar um pouco o pé do julgamento. E também do auto-julgamento. E isso é uma característica. Aquela pessoa que julga muito, que é muito crítica, na maior parte das vezes, se não em todas, ela também é uma pessoa que se julga muito. Muitas vezes é aquela pessoa que sempre acha que está sendo analisada. Tipo, que não pergunta. Sabe a pessoa que numa sala de aula tá com uma dúvida e não pergunta? Porque tem vergonha, porque tem medo. Então, olha quantas outras coisas esse julgamento e esse auto-julgamento acaba colocando ali para a pessoa ter que lidar. Por isso que eu falo que ele também tem a ver ali com as sombras, tá? Mas eu quero que você pense na palavra julgamento. Você julga as pessoas ou uma situação ou você mesma. Comece a observar. Esse aí já vai ser um bom exercício para você começar a perceber aonde você pode melhorar. É um excelente exercício. Observar os julgamentos e anotar, né? Depende aí de como que você funciona. Eu funciono muito bem anotando. Agora vem uma ótima situação, né? Que é a quarta. Que foi, gente, que eu finalmente, aí a gente já tava em 2020, tá? Tudo isso começou ali no último trimestre de 2019 e se estendeu aí pelo primeiro trimestre de 2020. Eu finalmente deixei fluir. Deixar fluir, gente, não significa não fazer nada. Não significa o deixa a vida me levar. Nada disso. Mas eu parei no excesso de autocobrança. Eu parei de ficar mal por não conseguir controlar coisas que eu não tenho como controlar. E foi quando eu deixei fluir, quando eu soltei, sabe? Quando eu falei, nossa, solto. Esse peso aqui eu não quero mais. Quando eu me desprendi de tudo isso, que eu comecei a ter os insights e as reflexões de que eu tava com depressão, de que eu julgava muito, de que eu comecei a lidar com o meu julgamento, de que eu tava lidando com as minhas sombras. Então, olha quanta coisa estava acontecendo e eu não conseguia me dar conta, porque eu estava ocupada demais tentando controlar tudo. Quando eu soltei, todos esses insights vieram. Então, uma excelente situação foi começar a soltar, a deixar fluir. E a quinta e última situação, que inclusive foi o que me ajudou a me refazer de fato aí no último ano, foi reconhecer tudo aquilo que eu posso melhorar. Tudo aquilo que eu tenho de defeito, tudo aquilo que eu tenho de sombra, tudo aquilo que eu tenho que lidar e que eu gostaria que fosse diferente. Reconhecer que eu posso melhorar. Eu sempre me julguei uma pessoa muito aberta à mudança. E eu acho que eu realmente sempre fui mesmo uma pessoa aberta à mudança. Mas a questão é que lembram da arrogância? Olha como a arrogância é um problema.
Mesmo sendo aberta à mudança, eu sempre me achei muito boa. Então, vamos supor, numa situação, eu tenho facilidade de aprendizado, eu vou aprender antes que todo mundo. Nossa, olha o nível que eu tô indo aqui pra vocês, as minhas sombras. Não, eu sou mais inteligente que essa pessoa, eu não preciso disso. Eu não preciso estudar pra prova, porque eu vou sair bem do mesmo jeito. Óbvio que essa confiança toda me levou a lugares que, se eu fosse uma pessoa introvertida, tímida, né, insegura, talvez eu não tivesse chegado, né, eu não tivesse estado aqui, por exemplo, falando para vocês, talvez eu também não estivesse. Então é importante ter segurança, mas o excesso dela me levou aí para esse patamar de pessoa arrogante que, gente, eu não lembro de quem que é o dono dessa frase, eu vou ver se eu acho e deixo aqui, que diz mais ou menos assim: quem já sabe tudo não aprende nada. Se a pessoa já acha que sabe tudo, que já aprendeu tudo, onde vai estar o espaço para ela aprender? Não é verdade? É uma coisa até bem óbvia, né, de se dizer. E eu ainda não tinha me dado conta que a falta de humildade me levou aí para esse lugar de estagnação, de eu não estava disponível para aprendizados, porque eu não estava disponível para admitir os meus erros, para olhar para onde eu precisava melhorar. Então isso também foi muito importante para mim, olhar para trás e saber reconhecer. Inclusive, a minha terapeuta holística, que eu vou fazer um vídeo sobre ela também, né, sobre a minha experiência com terapia holística, falou pra mim em março, se eu não me engano, ou abril de 2020, que eu precisava aprender a ser mais humilde. E ali, né, quando ela me falou isso, inclusive eu tomei uma decisão que eu precisei ser humilde, sabe? Pra dar um passo pra trás aí numa coisa aí que eu tinha feito, numa outra decisão que eu tinha tomado por arrogância. E foi uma coisa que já não deu tempo de ser resolvida, sabe? Porém, eu agradeço muito tudo como foi, como aconteceu, como porque me trouxe a lugares, me levou a lugares que não teria levado antes. Sabe o filme Efeito Borboleta? É disso aí que eu tô falando. Então, que bom que foi do jeito que é, porque eu precisava perceber e passar por algumas coisas que eu não teria tido oportunidade se aquele primeiro ato de humildade lá tivesse dado certo. Mas no mínimo me ajudou a ter esse enfrentamento, sabe? De olha, eu pensei melhor, eu quero pedir desculpa, eu vi que eu fui arrogante, eu tô trabalhando a humildade. E a humildade, gente, é uma coisa que para sempre também eu vou ter que trabalhar, sabe? Essa que eu acho que é a dinâmica de você olhar para suas sombras, para seus defeitos e para suas qualidades. Observar coisas que para sempre você vai ter que trabalhar e trabalhar e melhorar e dar um passo para trás e dar dois para frente e volta um pouquinho de novo, porque a vida é assim, gente, é um movimento constante. A vida nos coloca em situações que a gente nunca passou antes, então às vezes naquela situação, algo que você já tinha melhorado muito, você volta para estaca zero, porque ali naquele jeito, daquela forma, você ainda não aprendeu a lidar com aquilo ali que está dentro de você, com aquela sua característica. Então olha como isso é complexo. Se você se identificou com alguma dessas facetas, com alguma dessas situações aí que eu passei e que eu vim aqui compartilhar com vocês, por favor, deixa no comentário, compartilha comigo. Me segue lá no Instagram também, me manda um direct, eu vou adorar conversar com você e saber um pouco da sua história.